Hello, everyone. Olá, tudo bem? My name is Elijah. Meu nome é This is my Elijah first time in e é a Brazil, primeira vez que estou no Brasil. and it's an honor and É a uma privilege honra e um privilégio estar com hosted vocês by my panel. e estar I think aqui com a tela. this panel will start the Eu privacy acho que é um momento importante estar com vocês aqui falando sobre a tela. to really appreciate Eu and espero que understand vocês gostem da minha apresentação e entendam panel o really que a brings tela to realmente the traz minds of the para um students momento como to be este able que nós to estamos see vivendo, this onde nós somos country capazes de where mudar o where it should país be. para onde ele deveria estar. I'm the author of this book, Eu sou autor deste livro aqui, Navigating AI with Faith, Navegando na Inteligência Artificial com Fé, IA com Fé. and a little bit about myself. Quero falar um pouquinho sobre mim. Vejam aqui. My parents were church planters. Okay, Os meus they planted pais, about 23 churches. eles eram ligados à igreja. My background, my academic background is Eram fundadores da actually, igreja. finance O meu banking and background é em finanças, a minha formação é ligado à economia, também estudei recursos humanos e depois entrei no mercado de consultoria nos Estados Unidos, em muitas empresas como Kraft e outras também. later on, consulted some of the E trabalhei com consultoria em grandes empresas na África do Sul, melhor dizendo, na América, Austrália. started a number of companies. E assim, Started also comecei muitas empresas. I was involved in Estava envolvido também em varejo, also for automotive, também na indústria as automotiva, well as technology companies. empresas tecnológicas, empresas de software. Percebam então, realmente é uma variedade imensa de empresas. End up consulting for Também government, consultoria para questões governamentais, planejamento governamental, econômico, construção de cidades e assim por diante. E por que estou dizendo isso a vocês? Porque eu quero que vocês entendam o contexto my background. da minha formação, a fim de que vocês possam entender o que eu irei mostrar a vocês aqui na palestra. Vamos agora falar um pouquinho sobre a história AI, da IA, o contexto de como essa tecnologia começou. Vejamos aqui na tela. Assim vocês podem apreciar o que significa ser um cristão no mundo de hoje. Tudo bem? Vamos lá então. the first person A that primeira pessoa actually que na verdade fez a calculadora, vejam só, que faz conta com números, mecânica, era Pascal, Blaise Pascal. Muitos de vocês o conhecem, claro, mas talvez vocês não saibam que, na verdade, ele era um teólogo, vejam só. Ele passou boa parte da sua vida estudando a mente de Deus. out of his love for God Por conta do amor de Deus e sua compreensão, obviamente, da teologia de Deus, ele começou a entender a matemática e assim começou a entender e a criar a primeira calculadora. Vejam só. Tudo bem? then on E desse ponto em diante, um homem chamado Charles Babbage, ele and usou tais conhecimentos e criou a primeira máquina programável do mundo em meados do século XIX. Talvez vocês não saibam o seguinte, que vocês o conhecem como a pessoa que criou o computador, obviamente, o primeiro computador, mas talvez vocês não saibam que ele, na verdade, ele queria ser um pastor. Ele queria ser um pastor, vejam só. Ele estudou teologia, ele até mesmo queria ser um pastor na Inglaterra e a igreja o rejeitou porque diziam que a teoria matemática dele era muito influenciada pelo francês. Obviamente, nós não fazemos isso atualmente por conta da influência do francês em teorias matemáticas, é verdade, mas aparentemente naquela época você podia fazer isso. Vejam só. Pelo fato dele não se tornar um ministro, um pastor, ele tornou-se um matemático. Daquele momento em diante, ele criou a primeiro computador programável. Por que estou dizendo tudo isso? Porque os cristãos foram aqueles que criaram inovações, que criaram o computador, que levou à criação do PC, que levou à internet, que levou à IA, que agora estamos aqui lidando. Assim, vocês devem entender a história da inovação
e que muitas pessoas que começaram o fundamento dessa questão, muitas pessoas que realmente lutaram, eram teólogos, que queriam entender a mente de Deus e tinham revelação, obviamente, para construir computadores que levou à IA dos dias atuais. Se vocês forem capazes de entender isso, vocês não ficarão tão assustados com a tecnologia. Nós sabemos que no dia 30 de novembro de 22, o ChatGPT foi lançado. Nós sempre tivemos IA há um bom tempo, mas o que essa data é diferente? Porque foi o primeiro dia em que a IA capturou a imaginação das pessoas comuns. Pela primeira vez na história, as pessoas acordaram e pensaram, nossa, uau, que incrível! Mas, ao mesmo tempo, há outras pessoas que despertaram e falaram, meu Deus, isso é terrível. O que é isso? Isso é terrível. Mas, na verdade, o CEO da Google achou isso terrível. Ele, obviamente, administra uma das empresas mais lucrativas do mundo e quando ele acordou, ele viu o ChatGPT, ele emitiu um código vermelho. O que isso quer dizer, código vermelho? Código vermelho significa que algo aconteceu que poderia fazer com que a empresa falisse. O Google é realmente uma empresa muito grande, como sabemos. Contratar várias pessoas, obviamente, as melhores mentes do mundo. E para eles entrarem em pânico, vocês sabem que é realmente algo sério, não é verdade? O Bill Gates diz que isso poderia potencialmente destruir a Amazon e a Google, como conhecemos. O CEO do Google dizia que a IA seria mais importante do que a eletricidade. E todos sabemos que a eletricidade, fez uma diferença brutal no mundo que vivemos. Assim, mostrarei a vocês algo interessante. Há pessoas aqui, nesta sala, que têm tanto conhecimento em IA, que treinam a IA. E também há pessoas que talvez nunca usaram o ChatGPT aqui na sala. Assim, darei o meu melhor para lidar com os dois tipos de pessoas, para que todos possam acompanhar o meu raciocínio. Assim, vocês podem entender a palestra. Vou mostrar a vocês um exemplo. Vejamos aqui. Alguém sabe o que é isso? Levantem as mãos, por gentileza. Alguém sabe o que é isso? Quem sabe o que é isso? Alguém que fala inglês, que pode falar o que isso é? Grite, por favor, fale alto. O que é isso? Vamos ver. Não é um joystick, é um controle de realidade virtual que o meu filho quebrou, jogou contra a parede. E olha só, ele consertou aqui com fita crepe, olha só. Por isso que não é algo reconhecível, está quebrado. Mas o meu filho quebrou o controle aqui. E ele faz isso, ele quebrou. Ele tentou consertar com fita crepe e parou de funcionar. Ele me disse, papai, olha o que eu fiz, não funciona mais. Eu falei, veja bem, deixa eu perguntar para o ChatGPT. Aí eu fiz a pergunta, vejamos aqui. Tirei uma foto aqui da tela. Podemos ver aqui o meu telefone. Aqui os meus filhos. Tirei uma foto e coloquei aqui no ChatGPT e perguntei a ele a seguinte coisa. Vejam aqui, pessoal. Perguntinha simples. Como eu conserto isto aqui? Eu nem falei o que era. Tudo bem? Eu apenas coloquei aqui a foto no ChatGPT e perguntei, como eu posso consertar isso? Não é tão difícil. Você não precisa passar por aulas ou cursos. Se você sabe mandar uma mensagem, você pode fazer isso rapidamente, como eu fiz. E o ChatGPT fez aqui um processo bem minucioso de como consertar o controle, passo a passo. Ele disse que era um controle que foi quebrado e alguém tentou consertar usando fita crepe. Olhem só, isso realmente é a versão antiga
da IA. Na verdade, aqui será lançada daqui a algumas semanas ou meses, é muito mais avançado do que esse que eu mostrei a vocês. Vou mostrar a vocês um outro exemplo. Eu gosto de usar alguns exemplos diferentes. Vejam só, são bem divertidos. Ele quer ser um médico, meu filho. E às vezes ele me mostra diagramas que acha em livros e ele quer explicar para mim. Aqui nós temos um diagrama. Eu olhei aqui e nós temos aqui uma cadeia bioquímica. E eu falei da minha formação em finanças, investimento, mas eu tenho pouquíssimo conhecimento sobre bioquímica. Eu olhei, eu não consegui nem pronunciar mais da metade das palavras aqui na cadeia. Imaginem explicar, imagine um garotinho. O que vocês acham que eu fiz com esse desafio? Eu peguei meu telefone, tirei uma foto e escrevi aqui no chat GPT. Explique isso para um menino de 9 anos, meu filho. Olha só, vamos ver aqui o que o chat GPT foi capaz de fazer. Ele irá explicar de uma maneira que uma criança de 9 anos seja capaz de entender. Está explicando um processo bioquímico que muitas pessoas que eu sei que estão em universidades têm dificuldade de entender. Vejam só. Tudo bem? Aqui nós temos uma foto, é um mapa que mostra onde as coisas estão no corpo. O que você come, se a comida é digerida, e usa linguagem simples, exemplos, que uma criança de 9 anos é capaz de entender. Eu vou contar um segredinho para vocês. Há muitas coisas que descobri que eu não entendi, eu clico e pergunto ao chat GPT, por favor, explique para o meu filho de 9 anos. Mas, na verdade, não é para ele, não. É para mim. Então, eu quero que você pense nas implicações disso para a educação também. Na primeira vez da história, qualquer professor, qualquer pessoa no mundo, é assim que é o treinamento do seu professor, e ele pode ensinar física quântica para uma criança de 7 anos. E ele ou ela, tudo que ele tem que fazer é perguntar para o ChatGPT como eu explico para a minha sala de crianças de 7 anos como funciona a física quântica. Isso é algo prático, é uma implicação prática da IA. E uma empresa de imobiliária no mundo aqui, às vezes, olha como ele fez. É assim que eles vendiam casas, talvez a sua própria casa, e você quer vender a casa ou um prédio. Quando você vende casas, por exemplo, como parece na listagem, o que parece fazer diferente? Você faz muita coisa que é chamado staging. Então, nós fazemos muitas coisas que são chamadas de staging. O que a gente faz? A gente pega os móveis e a gente coloca ele na sala, e a gente tira uma foto, e tem um estágio como esse, por exemplo, que vende casas com valores mais altos e mais rápido. E esse staging que você está vendo aqui foi feito com IA, em segundos. No passado, a gente acostumava a comprar um móvel, levar um fotógrafo para fazer tudo isso. Então, a IA, com relação a essas implicações de distância, te permite fazer esse tipo de coisa, te permite fazer coisas mais rápido, mais barato e melhor. Eu vi algumas empresas, e eu sempre falo com os clientes dessas empresas, aqui tem tratamentos que a gente não pode fazer para vocês. A gente pode fazer coisas mais fáceis, mais baratas ou melhor. Escolhe uma das 3. Escolhe 2 dessas 3 e a gente pode fazer. Então agora com a IA você pode fazer todas as 3 coisas ao mesmo tempo. Então, esse é o poder da IA. Entretanto, Goldman Sachs,
De novo, uma das empresas no mundo que tem as pessoas mais inteligentes, eles decidiram a modular e predizer quais são as implicações da IA no mercado. Eles podem fazer a IA pode fazer tudo isso. Isso não significa que algumas pessoas vão perder o trabalho delas? Sim. Talvez são diferentes modelos que eles vão ter que seguir. E por causa disso, porque eles têm essas marcas ou essas repetições acontecendo, e esses modelos podem ser defendidos por eles. Então, como uma estimativa, eles podem usar que essa é a coisa mais realista a acontecer. Nós tivemos 3 milhões de empregos perdidos por causa disso. Vamos usar essa perspectiva. Durante a Grande Repressão, tem 60 milhões de empregos perdidos. Estamos falando sobre 5 vezes a Grande Repressão. Isso é a parte realística conservativa, é a estimativa conservativa maior que a gente pode ver. A tempestade da IA. Nós não estamos todos no mesmo barco. Nós estaremos na mesma tempestade. Algumas pessoas possuem submarinos, algumas pessoas possuem iates, algumas pessoas possuem canoas e algumas pessoas vão afogar. É assim que a transformação parece no mundo. Eles vão para longos períodos de pequenas mudanças. E aí alguma coisa acontece, novas tecnologias são introduzidas, algumas disrupções acontecem, e eles passam por muitas mudanças num período muito curto de tempo. E esses períodos, o que nós chamamos períodos de transição. E o último maior evento que nós tivemos foi a internet, o advento da internet. E é como a empresa vai usar a internet para fazer isso. E o exemplo que nós tivemos foi a Blockbuster. A Blockbuster foi uma daquelas empresas que não fez o que tinha que fazer com a internet. Então, um dos meus melhores amigos, ele possui o maior grupo de lojas de Blockbuster. E ele vendeu isso alguns meses antes de colapsar. Então, você está me entendendo? Você sabia que a Blockbuster, na verdade, tinha um departamento que passava vídeos antes da Netflix existir? E você fala, sério? Sim. A Blockbuster já estava fazendo streaming de vídeo. Mas eles não entendiam a economia que a internet traria para aquele negócio. Eles estavam focados se eles estivessem focados em tecnologia, ao invés das implicações econômicas. Então, por causa disso, eles não mudaram o negócio para a maneira que faria uma grande diferença para eles. E por isso eles não sobreviveram. Então, a pergunta aqui é, esse período de transição, onde nós fazer as mudanças, onde nós temos que fazer as coisas diferentes, pensar diferente, quanto tempo nós ainda temos? Então, eu decidi medir. A revolução e passar isso para o público no tempo de uma adoção completa. Quanto tempo isso levou para acontecer? E o que eu descobri foi que, desde a Revolução Elétrica, que levou 70 anos para acontecer, e a Revolução Automotiva levou 40 anos, a Revolução de Computadores, 15 anos, a Revolução da Internet, 7 anos. Então, a minha estimativa é que, essa é uma das coisas, é que eu espero que minha expectativa esteja errada, mas se você seguir a moda, a tendência, isso vai acontecer em 3 anos. O ChatGPT foi lançado e em 60 dias a gente já tinha centenas de milhares de usuários. É uma adoção de tecnologia numa fase inicial nesse mundo. E agora nos Estados Unidos, 20% das pessoas que estão trabalhando usam a IA no seu dia. Então, vamos começar a entender a economia da IA.
o que o Blockbuster não fez com a internet? Vamos tentar não repetir o mesmo erro com a IA, certo? Então, eu vou usar agora uma teoria muito antiga, uma teoria de 200 anos, que é chamada Factors of Productions, que está no nível mais baixo de aula de economia. Então, essa é a razão porque eu quero apresentar para vocês, porque é um modelo muito simples e muito fácil de entender. Parece algo assim, ó. Basicamente, ele diz que para nós produzirmos algo, para vendermos alguma coisa, a gente precisa de 4 coisas. Precisamos terra, trabalho, capital e empreendedorismo. Então, a teoria vai além, dizendo que a gente tem que aumentar a produção para aumentar as vendas, e para você tem que aumentar o seu negócio também. Então, o que a internet fez foi, eles amassaram esse fator da terra, do local. Então, basicamente, o que ele está fazendo? Você não precisa escalar, você não precisa aumentar o local para aumentar a produção, a terra. Em outra palavra, significa que você não precisa de um espaço para poder aumentar as suas vendas ou o seu negócio. Você não precisa aumentar o espaço. Um bom exemplo da Blockbuster. Antes da internet, para eles terem mais negócios, para aumentar as vendas, eles tinham que abrir mais lojas. Então, abrindo mais lojas, eles precisavam de mais espaços. A Netflix conseguiu crescer sem mais espaço, mas eles ainda precisavam de trabalho, de capital. Eles precisavam de empreendedorismo. Por isso que o Google tinha 900 e poucos mil funcionários. E uma das principais coisas que eram diferentes é que você pode crescer o seu negócio sem crescer, aumentar o espaço. E a IA faz a mesma coisa. Mas a diferença é que a IA vai acabar com o trabalho. Não significa que você não precisa de trabalho, significa que você não precisa aumentar a quantidade de trabalho, que você precisa aumentar suas vendas, seus negócios para aumentar sua produção. Isso é a coisa fundamental que você precisa entender sobre a IA. Não significa que você não precisa de pessoas, significa que você não precisa aumentar o seu pessoal para aumentar o seu negócio. Então, agora a gente vai passar por 3 fases. A primeira fase é que muitas empresas vão ver e aumentar as suas produtividades e vendas. Na fase 2, o que nós vamos ver aqui é que as empresas vão substituir ou eliminar posições e empregos, especialmente de pessoas que não têm habilidades com IA, e reter funcionários que têm essas habilidades. Porque a produção, a diferença de produção é que os resultados são tão diferentes com alguém que tem essas habilidades com alguém que não tem. Alguém sem essas habilidades vai ter 20% do trabalho feito comparado com alguém que tem as habilidades com IA. Então, na fase 3, você vai ver isso acontecer. As empresas vão apenas manter funcionários que têm essas habilidades de IA, para usar a IA. Um proprietário já começou a entender isso. Então, vários amigos meus começaram a falar isso nos seus negócios, especialmente no mercado imobiliário. Se você contratar pessoas e usar a IA nesses mercados, o resultado vai ser 20% de alguém que está usando IA no mercado. Então, ao invés de eu pegar 5 pessoas, contratar 5 pessoas, essa é a diferença no resultado. E a terceira fase, você vai ver, que é onde nós vamos perceber que a IA vai estar fazendo o trabalho e a gente vai ter mais eficiência do que ter humanos mais as habilidades IA. Então, nessas 3 fases você vai acabar passando. Então, exatamente o que é a IA? A IA agora pode ser agrupado em 3 categorias. Eu não quero que você tenha pânico, não sou uma pessoa muito técnica, mas eu garanto que eu vou tentar simplificar para você. Então, não entre em pânico, você vai poder entender isso, fique tranquilo. A IA está em 3 categorias, ok? O que é a IA? A IA é apenas o que a mente é para os humanos e o que a IA é para a tecnologia, ok? Não é uma marca, não é uma parte física, biológica da mente. É uma coisa que está acontecendo na sua cabeça, certo? É isso que é IA.
Então, essas três categorias aqui, ela tem a IA, que é a inteligência artificial fraca, inteligência artificial geral e a superinteligência artificial. A inteligência artificial fraca diz que é uma mente que foi treinada para fazer apenas uma coisa e ela faz muito bem aquilo. Por exemplo, você poderia treinar a IA para fazer um reconhecimento de voz, como a Siri, a Alexa, por exemplo. E ele só faz isso. E eles reconhecem a fala e convertem isso em texto e outras coisas acontecem para te dar a resposta. Então, é como esses carros que se dirigem, que não tem motorista. Você tem raio-x, que também são essas inteligência artificial fraca. E quando nós vamos aqui para inteligência artificial geral, ela significa que tem essa inteligência artificial geral. Isso significa que vamos começar a fazer algo que, ao invés de treinar algo para fazer uma coisa só, vamos treinar uma mente computadorizada para pensar como um humano. Eles podem pensar tudo, fazer tudo. E isso é uma inteligência geral. Então, basicamente, criar uma mente computadorizada para ser como uma mente humana. Isso é o AGI, mas a gente não chegou nisso ainda. Mesmo assim, o ChatGPT pode parecer uma pessoa, eu te prometo que tem uma inteligência artificial fraca. É um modelo de linguagem, uma linguagem de grande escala. Mas por que o ChatGPT fez que inspirasse tanto a imaginação das pessoas que, uau, parece tão humano? E nós realmente podemos estar muito perto de atingir o AGI e deixar um pouco mais perto de atingir essa inteligência artificial geral. Por isso que nós temos a IA ainda do jeito que está hoje, porque todo mundo está correndo para chegar a AGI, para criar uma mente computadorizada para fazer coisas como um ser humano. Agora, a ASI, que é a superinteligência artificial, pode atingir e criar uma mente computadorizada como um ser humano. E para poder deixar empírico e trazer coisas extras que essa superinteligência artificial, que ele vai acabar sendo mais inteligente que o humano. Então, essas são as três categorias. E aqui são os riscos. Então, vamos falar sobre as maiores conquistas da AI. Quais são os riscos? O risco de atingir a ASI é o que nós chamamos de um risco existencial. Também é uma coisa muito filosófica nesse ponto, porque a gente ainda não atingiu o AGI, mas é algo muito hipotético. E se nós atingirmos a ASI, e quais seriam os riscos em potencial? É muito fácil de entender, e ele é mais ou menos assim, ó. Nós humanos vivemos nesse mundo, no planeta Terra. Nós não somos as criaturas mais fortes, nós não somos os mais rápidos em correr, a gente não pode voar, a gente não pode nadar naturalmente como um peixe ou respirar embaixo da água. Mas imagina uma coisa, nós somos os animais mais inteligentes no planeta e por causa disso a gente governa todas as outras criaturas e também come algum deles, né? Agora, nós não temos certeza do que vai acontecer se nós criarmos um outro ser inteligente que seja mais inteligente do que nós e ainda não vai ser a espécie mais inteligente no planeta. E com essa ser super inteligente agora vai ser a maneira como vai nos tratar como nós tratamos os outros animais. Então eles vão tentar nos domesticar, vão tentar nos fazer de comida deles, algo de consumo. Então, isso é hipotético. Eu não vou passar muito tempo me preocupando com isso, porque, sabe, não tem tempo para isso. Tem maiores problemas para nos preocuparmos. Eu quero dizer que eu quero que você entenda algumas das preocupações que as pessoas realmente precisam ter e eles estão preocupados com a IA e de onde isso está vindo. Agora, nesse meio ano, nós temos um risco em potencial do que a gente tem agora com a IA. O ChatGPT foi um modelo linguístico
E a gente tem agora um risco com a AGI, para chegar à AGI, porque toda empresa sabe que a primeira empresa que atingiu a AGI vai dominar todo mundo. E potencialmente vai eliminar todas as outras empresas, todos os outros negócios. Mas imagina, não só as empresas, países estão entendendo isso também. A China já chegou e falou, espera um pouquinho, a gente não vai deixar os americanos serem os primeiros a chegar no AGI. Então a China está colocando todos os recursos deles na AIA para ser a América. Então, imagina, a Rússia não está atrás e pensando, vamos deixar a China e os americanos fazerem isso. E vamos ficar só olhando. Não, a Rússia também, o Irã também está correndo atrás, todos os grandes países estão agora colocando todos os recursos para competir, porque eles não querem ficar atrás. Então, isso é o que chega nessa corrida armamentista. E agora na parte política, você vê os desafios que vêm com a IA, especialmente o ChatGPT, é que ele foi muito bom em escrita. Se você já ouviu o termo numa frase em inglês, eu não sei se vai ter algo equivalente que diz a caneta é mais leve, é mais forte do que qualquer outra coisa. Especialmente isso funciona para países democráticos. O que eles governam, esses países? Eles são governados pela massa, pelas pessoas. E as pessoas são influenciadas. E eles correm atrás, eles usam as palavras. Então, imagina, a IA é muito boa em escrever, muito boa com as palavras. E ela pode começar a mudar a opinião política das pessoas e para quem eles vão votar. Então, por causa disso, os países vão ter poder com a IA porque eles podem influenciar os processos políticos de outros países, especialmente a China. Porque pensa, eles estão preocupados com esse problema democrático. Mas, se eles têm uma ferramenta de IA assim que influencia todos os países democráticos, vai torná-los muito poderosos. E o terceiro? Por exemplo, estamos passando por perda de emprego bem substancial. Se isso acontecer, as pessoas ficarão chateadas, as pessoas farão manifestações nas ruas, as pessoas farão manifestações contra o governo e assim por diante. É isso que essa revolta popular pode acontecer. Vejamos aqui, pessoal. O quarto ponto, novas religiões mundiais. A IA pode escrever tão bem, mas ela pode criar uma nova religião, não é verdade? Porque a IA seria um novo Deus, digamos assim. E o quinto ponto é as deepfakes. Hoje em dia, você só precisa de 5 segundos para que a IA possa recriar a voz. E assim, isso pode ser modulado. Vocês viram que em Hong Kong, vários milhões de dólares foram usados. E eles foram capazes de convencer que a moça que estava controlando o chat, na verdade, não era uma pessoa, na verdade. Vejam só, era algo incrível. Era uma chamada de Zoom, eu queria uma chamada de Zoom com todas as pessoas líderes da empresa, com diretores, CEOs, para garantir que as pessoas estejam em acordo com esse dinheiro. Assim, ia ter uma chamada de Zoom com todos os líderes fundamentais da empresa. E todos concordaram para a transferência do dinheiro. E o que eles descobriram? Que todas as pessoas no Zoom, na verdade, era IA, e não eram pessoas reais. Vejam só, isso não é reunião de Zoom, todos eram falsos, digamos assim, eram de IA. E dinheiro estava envolvido. Isso é algo que está acontecendo hoje, não só no passado, mas também hoje.
Agora nós temos uma corrida armamentista de IA entre Estados Unidos e China. Isso é público e notório. O Irã também disse que eles querem criar um robô totalmente automático. Querem ser o primeiro país a criar um robô contra o Ocidente. Eu vi, se não me engano, um vídeo, uma entrevista de vídeo do lado americano dizendo, mostrando os pilotos Top Gun. E os americanos dizem, nós temos os melhores pilotos do mundo pilotando F-16, caças F-16, muito poderosos. E o mesmo avião, se ele for guiado pelo mesmo piloto, imaginem se isso pode ser feito por uma IA. E o IA realmente era muito melhor do que esses Top Guns. E eram excelentes, eram ases da aviação. Ou seja, qual é a notícia? Qual é o resultado? Qualquer país que enviar os seres humanos à guerra, essa é a maneira errada, digamos assim, antiga, como se fosse na pré-história, digamos assim. Você comparar a IA em uma guerra com o ser humano é você comparar, por exemplo, pessoas antigas, pré-históricas, lutando com lanças e pedras contra armas de verdade. Por exemplo, na guerra da Ucrânia contra a Rússia, em Gaza também, eu acho que seria uma das últimas guerras convencionais, porque a próxima guerra será de robôs usando IA. Aqui nós temos o nível atual de tecnologia da Tesla. A Tesla lançou este modelo, vejam só aqui na tela. As pessoas dizem que os carros Tesla não são muito bons em termos de autonomia, mas não são muito ruins não, na verdade. Mas há um motivo do porquê não serem tão bons. E o motivo é que as pessoas pensaram que o Elon Musk estava tentando criar um carro autônomo. Mas o que as pessoas não entenderam é que, na verdade, ele estava tentando criar uma IA geral que, por acaso, pode ser usada para dirigir um carro. É algo mais geral. Então, esse robô que vocês estão vendo é o mesmo software que está no carro Tesla. Eles não mudaram nadinha. Pegaram o que estava no carro e colocaram em um robô humanoide, que é capaz de fazer tudo isso que vocês estão vendo aqui na tela, com os brinquedos. Porque o Elon Musk dizia que ele sempre queria vender mais robôs do que carros. É esse aqui, esse é o futuro. Eu disse a vocês sobre a corrida armamentista, e quando o Elon Musk lançou este vídeo, a China começou a lançar vídeos dela. Olhem só. Estão falando de meses de diferença, não são anos, pessoal. A China alcançou Elon Musk em meses. E aqui os robôs chineses estão fazendo esse tipo de trabalho. Incrível, não é verdade? Conseguem ver? Ele consegue identificar itens, categorizando tais itens. Pode cozinhar para você. Não é uma coisa do futuro, pessoal. É uma coisa atual. Alguém perguntou uma vez, se a IA diz respeito à mente, eu diria que eu estou a salvo. Porque, na verdade,
Eu falei para ele, você viu o que os robôs fazem? Eles podem fazer até trabalhar com encanamento, por exemplo, porque a pessoa era um encanador. Então, vejam só a habilidade. Aqui nós temos uma diferença de um mês. Em janeiro de 24, as empresas de tecnologia estão demitindo funcionários. E vocês sabem disso, porque elas perceberam que a produtividade pode ser melhorada usando-se a IA, reduzindo a quantidade de funcionários em suas empresas. Por exemplo, PayPal, Microsoft, Amazon estão demitindo programadores. E por quê? Porque eles são capazes de aumentar a produtividade com IA sem ter tantos humanos em suas empresas. Peguei aqui um texto da Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Como cristãos, não devemos temer. Quando vemos tais tipos de coisas, quando vemos o que está acontecendo e vemos as tendências, não fiquem com medo. Ao invés disso, olhem para isso por meio dos olhos da fé. Vou compartilhar com vocês uma passagem que li bastante. Por quê? Porque ela fala sobre o que Deus quer, o coração de Deus, o que Ele quer, o que o mundo deveria ser. A IA nos dará essa oportunidade para que possamos reimaginar o mundo, recriar o mundo. Se tivermos essa oportunidade em nossas vidas, vamos buscar algo do alto. Vamos mirar na lua, digamos assim. Construir um país, construir uma cidade e termos orgulho do que fomos capazes de construir. Assim, o que Deus tem em mente quando fala sobre cidades, quando fala sobre países, como elas devem ser. Vejam só. Havia um profeta chamado Isaías que teve visões do que uma cidade deveria ser no coração de Deus. E lerei a vocês, capítulo 65, versículo 17. Vejamos. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. E aqui, verso 20, aqui fica bem interessante. Verso 20. Nunca mais haverá nela uma criança que vive há poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. O que isso quer dizer em termos práticos? O que isso quer dizer para um país? Isso significa que não há morte de crianças. Que isso, na verdade, é uma medição da saúde do país. É muito interessante. Isso pode ser feito em uma cidade também. E assim, nenhuma criança morreria, não importa a condição que você nasceu. O seu padrão de vida, a sua condição de vida, de saúde é tão alta que nenhuma criança morrerá no seu país, na sua cidade, por exemplo. Isso continua. E um idoso que não complete os seus anos de idade, o que isso quer dizer em termos de saúde? O que quer dizer é que, na verdade, o que causa morte no seu país ou cidade é a idade. Essa aqui é a expressão da visão. Imagine um país que a única causa de morte no seu país é ficar velho. Isso não significa que uma pessoa não possa ter câncer, por exemplo, que a pessoa não pode ter um problema do rim, que não pode morrer disso. Claro que não. Isso quer dizer que a tecnologia médica é tão avançada que não importa que doença ou condição você tem, você nunca morrerá de tal coisa. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Assim, isso torna-se mais quantitativo. A única causa de morte no seu país é a idade avançada, e as pessoas morrerão em diferentes idades, claro. Quando temos uma distribuição gaussiana normal e as pessoas morrem em uma certa amplitude de idade, a maior parte das pessoas morreriam em uma idade acima de 100 anos. Isso é uma distribuição normal gaussiana. Há pessoas que morrem abaixo de 100, mas seria uma pequena porcentagem da população, algo ínfimo.
Tudo bem? Pessoal, eu não estou inventando. Isso está na Bíblia. Como Deus quer que a saúde esteja para a sua cidade, para o seu país. Isso é uma coisa que pode ser importante para inspirar as pessoas. É algo que pode inspirar as pessoas a usar IA para que seja algo importante para a sua cidade, para o seu país. No meu trabalho, quando eu estudava e planejava a questão econômica de cidades, eu pensei em 10 fatores, pensando nessa passagem de Isaías 65, versículo 17. Mas eu quero que vocês fiquem atentos. Eu sei que isso é uma preocupação para muitas pessoas, que é a perda de empregos, não é verdade? Todos estão preocupados com milhões de pessoas perdendo emprego. E isso poderia eliminar cidades, vilarejos, porque as pessoas perderiam seus empregos. Isso é um fator preocupante. Mas o que a Bíblia diz sobre os empregos? Como eles são? Qual é o propósito dos empregos? Na verdade, o propósito do emprego é trazer renda. Há algum versículo que diz sobre isso, sobre a questão de você ter um trabalho e conseguir renda? Não, a Bíblia não diz isso. O coração de Deus sempre esteve, de acordo com Isaías, sempre esteve ligado à questão do ser humano a apreciar o trabalho. A pessoa trabalha para que o propósito seja encontrado e a pessoa tenha prazer naquilo que faz. Isso significa que a sociedade tenha capaz de atingir um sucesso econômico para que ela prospere. Não importa o trabalho que você faça. Ou seja, a renda será tão alta que isso suprirá você. Isso quer dizer que o seu foco na sociedade é achar um emprego que gere, obviamente, prazer naquilo que você faz. Isso está no coração de Deus. Isso é algo que nós teremos a oportunidade de mudar por conta da IA. Assim, ao analisarmos as perdas de emprego, eu quero que vocês olhem para isso por meio dos olhos da fé. Podemos ver aqui, podemos fazer isso por meio dos olhos da visão do medo. Ah, meu Deus, perdemos tantos empregos. Amazon, Google, Meta, Facebook, Microsoft. A perda total foi de 400 mil empregos. Você pode ver isso por meio do medo, mas também pode olhar por meio da fé, porque as pessoas, na verdade, isso pode mostrar que uma nova era de negócios baseados em IA e fazer uma coisa que você de fato ama. Agora vamos começar a entender e equipar as pessoas para começar novos empregos e soluções para problemas mundiais, para sermos capazes de resolver problemas. Temos que ver essas perdas de emprego e pensar nisso como um capital humano que vai poder encontrar mais preenchimento e mais propósito para o que eles podem fazer. Como igreja, como cristãos, nós precisamos dar essa oportunidade. Quando olhamos na mídia, eles têm medo e eles pensam que, meu Deus, National Geographic acabou de anunciar que eles demitiram todos os escritores, 100%, todos. A National Geographic fez isso. E as roteiristas e as maiores editoras estão fazendo isso. Muita gente está perdendo seu trabalho para a IA. Vocês conhecem Hollywood? Eles estão em pânico total, porque eles tiveram agora muita gente lutando contra a IA, porque eles têm medo de perder os seus empregos de Hollywood. Então você pode olhar aqui com medo e começar a ter pânico. Mas olhe com os olhos da fé e diga, uau, pensa nisso. Como cristãos, a gente não vai precisar produzir filmes da qualidade de Hollywood por causa do preço, porque custa muito. Agora, com o IA, a gente tem a oportunidade, como cristãos, de fornecer filmes com a qualidade de Hollywood, com custo eficiente. Agora, a gente não vai precisar de escritores cristãos para criar essas histórias e mudar o mundo. Olha para isso com os olhos da fé.
a indústria médica. Um dos meus melhores amigos, ele, na verdade, é um dos maiores radiologistas nos Estados Unidos. Ele fez uma pesquisa e foi ele quem me apresentou para o uso da IA. E ele falou, Elijah, você sabia que você pode treinar a IA para ler os raios-x no seu próprio laptop? Eu falei, hã? E sem codificar. Ah, você está brincando? Ele falou, sim, é um software gratuito no Mac. Você pode só pegar um monte de fotos do raio-x, colocar lá nesse programa, e daí você vai treinar, modular, e ele vai te dizer se a pessoa tem pneumonia ou não. Eu falei, sério? É isso que ele fez. E eu fui lá e eu fiz o download de várias fotos de raio-x de crianças que tinham pneumonia e alguns que não tinham. Coloquei lá, só arrastei para aquela software gratuito do Mac. Em alguns minutos ele foi treinado e peguei algumas fotos aleatórias e ele me falava quem tinha pneumonia ou não. E com 97% de estar correto. É incrível. Então pensa nisso. Os radiologistas que passaram anos e anos sendo treinados para ler raio-x, agora, de repente, um único algoritmo de IA pode fazer um trabalho muito melhor do que eles. Em janeiro de 2023, 400 radiologistas tiveram 400 raios-x sendo listos em minutos pela IA. Isso é tão rápido. Você pode dar uma olhada aqui com os olhos com medo e pensar, meu Deus, quantas pessoas na indústria médica vão perder o emprego deles? E você pode olhar para isso com os olhos da fé e pensar, quantas pessoas no mundo que não têm um sistema de saúde, quantas doenças que a gente não encontra cura, quantas inovações médicas a gente pode produzir e trazer todo esse capital humano para esse espaço e começar a fazer algo mais criativo, mais inovativo, algo que vai mudar o mundo com tratamento de pacientes. Talvez a gente pode curar essas doenças rapidinho e fazer com que as pessoas usem a IA para isso. Então, comece a ver as coisas com os olhos da fé. O que a IA vai fazer? É que a IA vai ter o que eu chamo um efeito equalizador. Então, vamos voltar de novo aqui. Eu sei que alguns de vocês aqui são muito jovens, mas eu espero que a maioria de vocês sejam suficientes para lembrar dos dias antes da internet. Os dias antes da internet existir, se você queria ser um cantor famoso, por exemplo, se você não fosse bom o suficiente, não tivesse uma boa voz, ou se você não tivesse um parente na indústria musicista, um produtor ou alguém que pudesse te dar uma chance, a indústria musicista estava muito cheia. Aí veio a internet, mais importante, daí veio o YouTube ainda. Então, imagina o que você pode fazer. De repente, qualquer adolescente, qualquer pessoa no mundo, poderia se gravar, colocar uma capa ali, jogar na internet e de um dia para o outro se tornava um superstar. Sem ter um produtor por trás, sem ter uma pessoa muito conhecida na indústria. Então, isso é um efeito equalizador. Não importa se você assinou um grande contrato com uma grande gravadora ou se você conhecia alguém. E se você tivesse o talento, você pode ser famoso, você pode ter sucesso. É isso que a internet fez, certo? Para os criadores, para os influenciadores, aqueles que têm esses talentos independentes, o que a IA vai fazer? Eles têm que prestar atenção. O que ele vai fazer agora vai fazer a mesma coisa que ele fez para os negócios. Os donos, proprietários de negócios agora estão prestando atenção nisso. Eles precisam prestar atenção. A mesma coisa que a internet fez para essas pessoas que tinham esse talento musicista, a IA vai fazer pelos negócios. Nesse negócio agora, pensa, os
maiores negócios que têm grana para ter os recursos financeiros para contratar as pessoas mais inteligentes do mundo trabalhando para eles agora, eles vão ter, em vez de ter os maiores consultores que estudaram nas melhores escolas para conduzir os seus negócios, mesmo que seja um negócio pequeno, e eles não podiam pagar por esses consultores para ter esses talentos. Agora, imagina, a IA vai dar essa oportunidade para eles agora de ter o talento mais inteligente trabalhando para você de graça. Então, pensa sobre ter 1.000 pessoas que têm MBAs trabalhando para você de graça. Isso vai criar e equalizar as coisas no negócio. Agora, os pequenos negócios podem competir em larga escala com os grandes negócios e produzir coisas com qualidades iguais ou até melhores. E agora, deixe-me te conduzir à pergunta mais importante. Que negócio você construiria se você tivesse uma quantidade infinita de pessoas inteligentes trabalhando para você de graça? Isso é a pergunta da IA. Agora, você pode escolher. Encontrar maneiras de fazer dinheiro para você mesmo, mas o meu desafio é que você pense maior, pense mais alto e se pergunte: o que Deus quer da minha cidade, do meu país? Como eu posso construir um negócio para alcançar isso e mudar o sistema de saúde, para transformar as maneiras como as cidades são conduzidas, transformar o meio ambiente, a educação, pela primeira vez, ao invés de só ficar preocupado com as coisas e de como as crianças são ensinadas e trazer coisas inovativas. Cada pai que não tenha esses níveis altos de conhecimento, eles podem ter a ajuda da IA, ensinar suas crianças com o mesmo nível de conhecimento de escolas particulares. Tudo o que precisamos fazer é ter uma visão alta, uma alta visão, uma visão do alto e pensar com os olhos de Deus. Pense o que você quer da sua nação. Muito obrigado.